A entrevista é com a conselheira Soraya Vito. Ela é mais dura com relação a esses regimes próprios de previdência social. E fala também na crise do sistema previdenciário do estado do Ceará. Vamos ouvi-la. Conselheira Soraya, a senhora falou que nós temos no Ceará 65 regimes próprios diferentes, o que significa dizer que são 64 prefeituras e o Estado. Isso. Tem 4 ou 5 em extinção. Como se explicar isso? Porque nós temos 184 municípios. Todos os demais estão no regime próprio, ou no regime geral de previdência, e aí todo mundo conhece o INSS. Então, os demais estão no regime geral de previdência, com as regras estabelecidas pelo regime geral de previdência. Sim. E esses que estão em extinção, quais são e por que estão em extinção? Eles estão em extinção, na realidade, o que foi que aconteceu? Lá na década de 90, depois da emenda 20, esses vários dos entes dos municípios resolveram partir para o regime próprio porque achavam que o INSS tinha uma alíquota previdenciária muito alta e naquela época não era uma preocupação a questão da previdência. Então, eles passaram a ter um regime próprio, até porque diminuía o tanto que eles iam pagar da parte patronal, como também diminuía o que o servidor ia pagar para o sistema. Então, em razão disso, eles entenderam que era melhor passar para criar um regime próprio. Acontece que não houve um planejamento adequado. Por exemplo, se colocou dentro desse regime próprio uma pessoa que ia se aposentar em 1 ano, uma pessoa que estava com menos de 5 anos antes de se aposentar, e aí gerou um problema. Por quê? Porque não havia receita suficiente para poder honrar essas aposentadorias pelo regime próprio. A compensação, você viu que era um problema, a forma era muito, vamos usar o termo burocrática para poder conseguir essa compensação, e aí começou só a aumentar esse rombo. E aí precisava ter a entrada de novos servidores, que esses novos servidores não conseguiam pagar o regime próprio. Além disso, lembrando que nós tivemos também a lei de responsabilidade fiscal, que também deu um freio nas contratações de servidores. Então, tudo esse histórico todo junto, né, fez com que atualmente esses regimes próprios estejam em situação difícil para honrar os pagamentos e precisam ter uma gestão especializada, porque não é só uma questão de contabilidade. Ela é uma questão de pensar o futuro, de pensar a estratégia, de verificar onde investir os recursos que se tem para poder honrar esse pagamento. E mais, olhar a minha massa de beneficiários. Qual é o servidor que eu tenho? Qual é a quantidade de servidor que se aposenta mais cedo ou mais tarde? Fazer esse cálculo atuarial para se chegar a um equilíbrio financeiro e atuarial. Ainda, e aí é um acréscimo que eu estou fazendo, você tem que verificar também uma situação social. Porque o regime está ruim, mas é possível colocar uma alíquota que seja tão grande que inviabilize? Não é. É preciso ser razoável também com relação a essas questões. E é preciso pensar a forma de entrada de recursos. Conselheira Soraya, a senhora, num determinado momento da sua palestra, me fez entender que alguns municípios criaram o seu regime próprio de previdência para burlar o seu próprio orçamento. Quer dizer, em vez de ele contribuir com a parte patronal pagando ao INSS, ele deixaria de pagar ao INSS e iria pagar a si próprio. E não tinha obrigação, não é? Poderia dispor o recurso como quisesse. E não é assim. Deixava de pagar a contribuição deste mês, do outro mês, de 1 ano. Então, é fácil se constatar essa dificuldade em algum desses municípios?
por incrível que pareça, nós temos alguns municípios que não respeitam, não resguardam, tá certo? Essa legislação, porque veja, a legislação que rege os regimes próprios de previdência, ela é a 91717, que ela é de 1998. Desde essa época que se tem, é óbvio que ela vem aprimorando ao longo do tempo, mas desde essa época que se tinha regras para o regime próprio. E que os municípios abriam os regimes próprios e não seguiam a regra. Ah, não tem o certificado. Ok, eu não vou ligar se tem ou não tem o certificado. Entendeu? E aí, os tribunais também não examinavam com esse olhar de gestão, tá certo? As contas desses regimes próprios. O que se olhava era só a questão da contabilidade em si. Como é que está o patrimônio, como é que está isso? A gente tem que olhar também com aqueles 11 elementos, que é o que a gente está fazendo agora. Como é que está acontecendo a gestão? Tem conselho? A pessoa que está cuidando do regime próprio tem os certificados que precisa? É de nível superior? Né? Existe um atuário para verificar qual é essa massa de beneficiários que tem lá? Conselheira, Tudo isso gera um problema. O doutor Raul Veloso falou muito da responsabilidade, da competência do Tribunal de Contas em atuar especificamente nessa área. A senhora disse que o tribunal já está atuando, e realmente está. Mas o tribunal tem a força suficiente para impor a sua autoridade no caso do sistema previdenciário, como o tribunal tem em relação a outros setores da administração, como, por exemplo, a aplicação dos recursos da educação, a aplicação dos recursos da saúde, a liberação do 10º do legislativo, que são imposições da lei de responsabilidade fiscal. O tribunal tem esse respaldo legal para ir ao município com a força que ele vai ir ao município dessa questão previdenciária, com a força que ele tem nesses outros pontos? Sim. E onde é que tem o fundamento disso? No artigo 71, inciso 2º da Constituição Federal, que ela diz que todos os gestores que têm recursos públicos, gerenciam, prestam contas ao tribunal. O que é o regime próprio de previdência? Ele também tem que prestar contas. Só que ele não tem que prestar contas em cima só da sua contabilidade. Ele também tem que prestar contas sobre a gestão daqueles recursos que estão lá. E de onde vem, onde é que está a legislação? Está toda no nível federal, onde lá na lei federal diz, olha, a cada 180 dias você precisa tirar um CRP. Para tirar o CRP, você tem que mostrar o seu cálculo atuarial, você tem que mostrar o certificado de regularidade previdenciária. Olha, para você ver a importância disso. E mais, se a prestação de contas, com relação a esses elementos, ela for considerada irregular, você pode multar. E mais, se a responsabilidade não for só do gestor do fundo, o tribunal tem outros instrumentos, abrir representação contra o prefeito, que, por exemplo, tinha que atualizar a legislação, ele tem um prazo para fazer isso, e não fez. Pois é. Né? Então, você tem elementos dentro da própria estrutura do tribunal. Por isso essa minha indagação da força do tribunal, do respaldo legal do tribunal para agir assim, porque desde a aplicação, desde a vigência da lei de responsabilidade fiscal, as coisas entraram mais ou menos não, quase que entraram completamente nos eixos. Isso. Quer dizer, nem um município, nem o Estado deixa de gastar aquele percentual mínimo da educação, da saúde, né? Deixa de cumprir os repasses do Legislativo, no caso do Estado, do Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, sob pena de crime de responsabilidade do gestor. Isso. Né? Isso não acontece, né, com relação ao prefeito. Né? Porque o olhar que era dado para a Previdência era o olhar contábil unicamente. Isso, nós estamos usando o elemento que já se tinha, dizer, hoje mas com outro o Tribunal de Contas pode dizer assim, eu estou fazendo uma meia-culpa e agora vou fazer. E isso começou quando? Começou exatamente quando os municípios vieram para cá. Que aí nós fomos examinar. Bom,
Se essa prestação de contas ela não olha a questão atuarial, é óbvio que eu não posso dizer que esse sistema REPPS está regular. Eu não posso olhar só por um ângulo. Eu tenho que olhar, já que é um órgão especializado e que tem regras próprias, o meu olhar sobre essa prestação de contas tem que ser levando em conta toda essa legislação previdenciária. Isso não era feito. A senhora foi a relatora das contas do governo do ano atrasado, né, que foi examinada no ano passado. Isso. As contas do governo do ano passado, a senhora foi relatora das contas do último ano de gestão do Camilo Santana. Isso. E agora o relator das contas do governo, da Isolda Sela, é o conselheiro Alexandre Figueiredo. São dois que serão até abril, ainda o governador Camilo, e a partir de abril... Exatamente. Então será o ano para efeito de prestação de contas o exercício financeiro. Termina em abril, diferentemente do exercício financeiro normal, que começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. Bom, a senhora falou no seu relatório sobre também o sistema previdenciário do Estado, que é ainda bem deficitário, apesar das reformas que foram feitas, e a senhora falou que alguns municípios não fizeram as reformas obrigatórias. Sim. E alguns que fizeram com uma certa... Faz de conta, não é? E realmente não é fácil fazer reforma da Previdência, tanto no município, tanto na União, quanto nos estados, e muito mais no município, onde as pessoas estão mais próximas dos vereadores. O sistema previdenciário do Ceará, mesmo depois da criação da aposentadoria complementar, não é? do regime complementar, melhorou alguma coisa de lá para cá? Veja, ele deixou de piorar. Não sei se... Mas essa que é a história de regime próprio. Ele, ao deixar de piorar, já é uma grande melhora, vantagem. Certo. Mas, veja, assim mesmo, com todas essas reformas, criou todas as instituições, fez a segregação de massa, ou seja, separou uma quantidade de servidores que terão regime capitalizado e outras que o próprio Estado terá que honrar. Mesmo assim, nós ainda vamos ter anos difíceis aí no futuro. Esse ano, no ano passado, que foi o das contas, o governo do Estado teve que pagar, além da parte patronal, 1 bilhão. De déficit do sistema. Exatamente. Eu acho que 1,2. E este ano, né? Parece que está faixa de 1 bilhão também. Esse ano deve estar aí aproximado a isso. E nós vamos ter no futuro ainda alguns anos onde teremos dificuldade, porque não haverá crescimento da mesma velocidade que nós temos o crescimento com relação a essas aposentadorias. Isso já é fato. O monitor fiscal, inclusive, apontou ali no caso do Estado. Conselheira Soraya, a senhora é muito observadora e eu sempre fico atento aos seus votos, aos votos da senhora, e eu me deparei agora, esta semana, com um relatório publicado pela Secretaria de Planejamento do Estado, com relação aos gastos do Estado até o terceiro bimestre. Essa publicação da Secretaria de Planejamento é diferente da publicação da Secretaria da Fazenda, que é cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta do planejamento não é. Não é? Mas eu me deparei, pensando nos votos da senhora, sobretudo no relatório que a senhora fez em relação às contas do último ano do governo Camilo, que sugeriu, inclusive, a desaprovação dessas contas, mas os demais conselheiros entenderam que devia ser feita uma admoestação e sugeria a aprovação pela Assembleia com ressalvas. Eu, olhando esses números, eu vi que, por exemplo, o Estado do Ceará, nos 6 primeiros meses deste ano,
não investiu um centavo sequer na Secretaria da Juventude, na Secretaria da Diversidade, que foram 2 secretarias criadas agora em fevereiro, do governo do governador Eumano de Freitas, e não gastou um centavo das políticas relacionadas a idosos. Está lá 0, a gente vê. Aplicações no bimestre, 0. Aplicações até o bimestre, 0. O tribunal fica examinando parcialmente essas publicações do Estado? Sim, o tribunal examina e, evidentemente, o instrumento, por exemplo, de execução orçamentária é realmente conta de governo, né? Ou do governador, das prefeituras. É lá onde se verifica se foi criado aquela unidade para cuidar daquela política pública e existe o órgão para fazer a política pública acontecer. E a política pública precisa de recursos, porque senão o que é que você está executando? É através do orçamento que você verifica a efetividade ou não daquela política pública. E você vê 0. Então, é de fato algo a se, vamos dizer, registrar nas contas do governador. Porque se era prioridade para criar uma unidade, deve ser prioridade também a política pública que ela vai desenvolver para atender a população, né? Sobretudo aquele segmento que ela foi criada para dar resposta, né? Então, é preciso examinar como foi que isso foi colocado no orçamento. Por exemplo, quais eram as propostas que estavam no orçamento para serem desenvolvidas e está 0. De fato, no orçamento não tem absolutamente nada. Por quê? Especificamente para aquela secretaria, tem no geral, né? Óbvio que o Estado... Dentro da Casa Civil, né? Exatamente. Essas aí são as que estão dentro da Casa Civil. O Estado, é evidente que projetou lá, quando elaborou a proposta orçamentária para 2023, ele tem alguma coisa relacionada a idosos, tem alguma coisa relacionada à juventude, tem alguma coisa relacionada à diversidade. Ele criou 2 novas secretarias depois do orçamento aprovado. O orçamento foi aprovado em dezembro do ano passado e essas 2 novas secretarias, da juventude e da diversidade, foram criadas agora em fevereiro. O governador defendeu uma tese de que é uma nova política para estar compatível com o ministério do governo Lula e tal. Muito bem. E, óbvio, que ele criou essas secretarias e elas não tinham dotação, porque o orçamento foi feito, o orçamento foi elaborado antes da criação delas. Em fevereiro, o Estado aportou no orçamento 300 e poucos mil reais para uma e 350 mil reais para outra. Desses 350 e 300 e pouco para ambas, ele não gastou um centavo. Então, quer dizer, se criou a secretaria, não tinha um orçamento, ele dotou e não gastou nada. Não gastou nada. O Tribunal de Contas tem estrutura para estar acompanhando realmente esse dia a dia? O acompanhamento do dia a dia das políticas públicas é muito difícil, porque você não tem essa condição de estar verificando, até porque são quantos órgãos? São quantos órgãos, exatamente. Muitos, né? E mais, não há uma linearidade no gasto durante o exercício inteiro. Você sabe que há momentos onde se gasta mais e momentos onde se gasta menos. Então, esse acompanhamento para e passo da política pública, não temos instrumento para fazer isso. O nosso instrumento maior é a própria conta de governo, que no caso do Estado ela está sempre em dia, então sempre, e defasado de um ano, mas e você é um grande apreciador das contas do governador, está sempre aqui, você verifica que nos nossos relatórios sempre isso consta. Seria uma obrigação de todos os cearenses. Exatamente. Né? Eu lamento quando vejo aqui o plenário não está vazio no exame dessas contas,
Mas não tem deputados. É isso, porque lá é onde você diz, não tem olha, sindicalistas. tá aqui a intenção e está aqui o que foi que aconteceu. A gente faz esse batimento dessas políticas públicas, sobretudo daquelas que no próprio LDO, o próprio governador diz, essas políticas públicas são as mais relevantes. E quantas vezes, dentre essas mais relevantes, o gasto é irrisório? Muito, acontece muito no orçamento. No ano que eu fui relator, tinham várias políticas públicas que não foram. O recurso que tinha lá continuou lá e não foi utilizado. Então, lá se faz uma crítica com relação a isso. Conselheira, só para a gente esclarecer aqui para os telespectadores, os ouvintes, o Tribunal de Contas faz o acompanhamento de todas as contas do governo. As contas de governo, que é de responsabilidade do governador, é o geral. É o geral, porque ele olha a política pública, não é a questão contábil. Aí apenas. depois vem as contas individuais das secretarias e dos órgãos outros da administração, que anualmente o tribunal escolhe os conselheiros que vão examinar aquelas contas. Sorteado. Sorteado, exatamente, para não ter escolha. Olha, não tem escolha. Quer dizer, olha, a conselheira Soraya que vai examinar essas contas aqui. Aí o cara assim. ficava puxando o cabelo. A senhora vai ser a relatora de quantas contas do Estado, dos órgãos do Estado relacionadas ao ano passado. Porque a gente sempre tem que falar nessas contas referindo-se ao ano passado, anterior, né? Porque o ano presente ele está correndo. Exatamente. A senhora vai ser a relatora disso. Olha, existe essa distribuição, ela é feita no início do ano com relações. Então, assim, eu nem, se me perguntar quais são, eu nem sei lhe dizer, porque eu tenho, durante o exercício, eu recebo as novas, eu tenho a do ano anterior, que era outra lista, eu tenho a do outro ano, por quê? Porque elas vão se acumulando. E, por exemplo, a conta deste exercício, ela sequer ainda chegou na minha mão. Então, eu realmente nem tomo conhecimento. E eu faço questão mesmo de não saber, de ter essas surpresas quando a conta chega na minha mão. Você não quer saber da capa do processo. Mas eu faço, por exemplo, acompanhamento regular. E aí é uma preocupação muito minha enquanto conselheira, enquanto cidadã, né? Eu acompanho receitas e despesas do Estado. Eu tenho não sei se é bom ou mau costume, mas eu faço. O monitor fiscal, para mim, é um instrumento maravilhoso, que eu estou sempre acompanhando esses relatórios que eles fazem. Esse último foi muito interessante, que ele está trazendo exatamente o que foi que cresceu de ICMS de receita nesse primeiro semestre e como foi que se comportou a despesa, e devemos nos preocupar, assim, dar um alerta. Por quê? Porque isso facilita quando eu vou fazer, tanto faz eu ser relatora como não, eu faço declaração de voto e, portanto, também coloco as minhas percepções sobre aquela conta, né? E, por exemplo, isso é muito útil para mim exatamente para fazer esse acompanhamento e fazer, quando chegar a conta de governo, eu já tenho alguma ideia, né, do que aconteceu durante o exercício. Uma posição firmada. Exatamente. Conselheira Soraya, muito obrigado pela sua entrevista. Agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes telespectadores, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje.